Boa noite, vamos falar de fé mais uma vez. É a live número 17, né? 17 semanas estamos perseverando aqui, passando mensagens de conhecimento sobre a teologia, sobre a fé, e vamos que vamos seguir em frente. Essa semana eu escolhi um tema bastante controverso, difícil, complexo, e as pessoas até fogem um pouco, né? Que é sobre possessão demoníaca na Bíblia. Muitas pessoas acreditam que esse tema de possessão demoníaca é uma coisa de religiões primitivas, que não tem nada a ver com a religião, com Deus, com Jesus Cristo. Muita gente acredita muito nisso ainda, né? Que não está no Evangelho, que isso aí não tem nada a ver, e etc. Tal. Entretanto, o nosso objetivo aqui é tentar voltar um pouco para trás nas histórias, um pouco na teologia mesmo, da cultura humana, né? Para a gente ver o que é isso, o que é possessão demoníaca, qual que é o conceito que está por trás. Então, esse conceito de possessão demoníaca é um conceito que fala sobre corpo e espírito. Então, sempre durante todas as civilizações, sempre existiu esse conceito entre corpo e espírito, né? No cristianismo tem corpo, alma e espírito, né? Principalmente na religião católica. Corpo, alma e espírito. Mas corpo e espírito sempre foi presente nas culturas humanas. Ou seja, existe um espírito que depois que o corpo se vai, prevalece o espírito, que vai para a eternidade ou para algum lugar, né? Independente da religião. Então, sempre houve esse conceito de corpo e espírito. As mais antigas tradições nos revelam, por exemplo, que os sumérios é um povo muito antigo, eles acreditavam que todas as doenças do corpo e da mente eram causadas por demônios de doenças. Eram demônios que ocupavam o corpo das pessoas e causavam as doenças, a morte, a maldade, etc. Tal. Nós estamos falando aqui entre o relacionamento entre corpo e espírito, entre a espiritualidade e a vida humana material. É isso que nós estamos falando. Não estamos falando de possessão ainda. Estamos falando sobre o relacionamento espiritual com a relação material. Surge, então, um conceito no passado, e isso vale para a gente ficar pensar muito sobre isso, é o conceito do xamanismo. O conceito do xamanismo existe alguém vivo, material, que consegue conversar com o mundo espiritual e tratar com as pessoas aqui. Eles eram chamados de xamã. Esses povos não eram cristãos, nós não estamos falando de cristianismo, tá bom? Nós não estamos falando de Jesus Cristo, não estamos falando de igreja, nada. Os povos xamanistas, o xamanismo, já acreditava nisso, que era possível existir uma comunicação entre os espíritos e as pessoas humanas. E às vezes se usavam de xamãs, que eram os intermediários, que fariam essa conexão entre o mundo espiritual e o mundo material. Entre o mundo xamanismo, eu posso listar um monte aqui, vou ler aqui para vocês. Nuit, maias, os maias, né? Mazatecas, Uixós, Mapuche, Aimará, Dogon, Nigune. Os vikings da Noruega acreditavam nisso, que era possível se conectar entre o mundo espiritual e o mundo material através de um xamã. Os povos indígenas do Brasil
Olha só, esses povos todos que eu mencionei anteriormente não têm o conceito de religião, não têm o conceito de ritualística, de liturgia, nada, zero. Simplesmente eles tratavam esses fenômenos entre o mundo espiritual e o mundo material como uma coisa real que eles tratavam de algum jeito, através do xamanismo, através dos xamãs. Povos indígenas do Brasil: Caigangue, Marubo, Paracanã. Incrível também a gente saber que até os aborígenes da Austrália, que viviam isolados do planeta Terra, praticamente na Oceania, eles também tinham esse conceito da conversa entre o mundo espiritual e o mundo material. E tinha os xamãs que faziam isso. E os mongóis, que da Mongólia, lá no norte da Ásia, também tratavam essa conversa entre o mundo espiritual e o mundo material. Todos eles, de vez em quando, tinham que tratar esse fenômeno da possessão de um espírito ruim numa pessoa boa, numa pessoa normal. E isso teria que ser expulso, ser expulso. Todos eles faziam isso. Estamos falando de muito tempo antes de Cristo. Sem relacionamento com a igreja, sem relacionamento com teologia, sem relacionamento com nada. Para as pessoas que amam aí as religiões mais zen, né? Paz e amor, etc. Tal, vale lembrar que os budistas também tratavam os espíritos atormentadores. E eles faziam rituais que demoravam até 49 semanas. Eles faziam orações, oferendas de lamparinas, incensos, alimentos, flores, para poder expulsar esse demônio, esse espírito ruim da pessoa que estava ali possessa. Os hindus, nós estamos falando agora do hinduísmo, né, também fazia isso. Eles tinham curandeiros, eles batiam varetas, passavam poções e ervas e recitavam versos sagrados para poder expulsar esse espírito ruim da pessoa que estava ali possessa. Né? Então nós estamos vendo que praticamente todas as religiões afro-brasileiras, como a Umbanda, eles acreditam na possessão por eguns, que eles chamam, que espíritos desencarnados, que de alguma forma estão perdidos e atormentados e ficam atormentando as pessoas. E a palavra não é demônio, mas são espíritos ruins, desencarnados e perdidos. Então a Umbanda, por exemplo, no Brasil, ela usa também, sempre usou o mesmo conceito. Se você pegar na China, tinha Yaoguai. Yaoguai era o demônio que tomava as pessoas. É um termo chinês. Ele significa demônio. Então, até os chineses que não tinham uma religião, uma teologia, uma teologia desenvolvida, né, uma disciplina, eles também não. Eles, mesmo assim, eles tratavam esses fenômenos da possessão. No Japão, tem o tal de Oni, que são criaturas mitológicas, que é chamado de demônio na língua japonesa. E eles tratavam esses Onis, que se tomavam posse das pessoas e tornavam as pessoas totalmente debilitadas, tomadas, falando coisas estranhas, etc. Se a gente pegar mais perto aqui do Brasil, hoje a gente tem, por exemplo, o kardecismo, que é o espiritismo, né, kardecista, e que aborda bastante a comunicação entre os humanos e os espíritos. O kardecismo é totalmente baseado na doutrina de Jesus Cristo. Né? Então, tudo é na doutrina de Jesus Cristo. Já é uma religião cristã
que é totalmente construída, a sua base fundamental é o amor e a caridade. Tanto que se fala no Espiritismo que não existe, sem caridade, não há salvação. Então, todos os fenômenos entre o espírito e o mundo material são coisas de Deus, tem que ser tratadas com amor, com caridade, e tudo tem que ser resolvido dentro da doutrina cristã de Jesus Cristo. Então é uma religião mais nova que surgiu na França, né? Através de Allan Kardec. Os judeus, antes de Cristo, já expulsavam demônios das pessoas. Inclusive os romanos pediam ajuda aos judeus em casos que romanos eram possuídos não por demônios, mas por coisas impuras. E aí os judeus faziam o seu ritual para retirar aquele espírito mal dos romanos. Olha só que coisa incrível, os judeus faziam isso. Os muçulmanos, eles têm um conceito que chama de djinns. Os espíritos ruins que tomam as pessoas são chamados de djinns. A diferença é que os djinns, eles atormentam tanto os vivos quanto os mortos. Então, ele não é um espírito que vem atormentar só as pessoas que estão vivas. Mas os djinns, eles perseguem também os maus, né? Aquelas pessoas que pecaram muito e etc. Tal. E também os muçulmanos têm rituais de expulsão de demônios. Bom, eu falei de muitas culturas, religiões e culturas anteriores ao cristianismo, e agora eu vou falar sobre a possessão de demônios no Novo Testamento, ou seja, na Bíblia cristã, na Bíblia católica e na Bíblia evangélica. A diferença entre as duas Bíblias são apenas de 7 livros. O restante são as mesmas, ou seja, a Bíblia protestante tem 66 livros e a Bíblia católica tem 73 livros. Mas os 66 são comuns, inclusive no Velho Testamento, que tem na Bíblia cristã, católica e na protestante. A grande parte também é comum ao Torá, que é do judaísmo, o Pentateuco e os demais livros, tá bom? Muita gente duvidava e falava assim, pô, mas na Bíblia católica, protestante, de cristã, não fala sobre possessão de demônios, sobre essa coisa demoníaca, etc. Não, fala sim. Fala sim. Existe no Novo Testamento mais de 500 menções sobre demônios ou a palavra espíritos imundos. No Evangelho de Lucas, por exemplo, 23 vezes ele fala sobre expulsão de demônios. Em Marcos 5, 1, 15, tem a famosa descrição da expulsão de demônios que Jesus fez. No barco, ele atravessou o mar da Galileia, chegou no lugar, existia uma pessoa que estava endemoniada, presa em correntes, ele estourava as correntes, destruía tudo. Encontrou Jesus, e Jesus falou, quem é você? Ele falou, eu não sou eu, somos nós somos uma legião. E ele estava endemoniado por uma legião de demônios. Então Jesus fala, e ele pede para Jesus, eu sei que você é filho de Deus. Por favor, não expulse a gente daqui. Deixe que a gente entre, nós demônios, entremos nos porcos que estão ali naquela manada, que estão próximos aqui. Então Jesus autorizou e falou, pode entrar. Os porcos se atiraram no abismo e morreram afogados. Esse homem
ficou normal e pediu, inclusive, para acompanhar Jesus. E Jesus falou: não, vai aonde você está e conte para todo mundo o que aconteceu. E, inclusive, Jesus foi expulso de lá, né? Porque eles tinham medo dele fazer a mesma coisa com os demais dos rebanhos. Então, isso é uma passagem muito conhecida. Existe uma outra passagem, Marcos 1,32, que diz o seguinte: tendo chegado a tarde, quando se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Então, é mais uma passagem que fala sobre os endemoniados. E curou muitos que se achavam enfermos e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios. Os demônios o conheciam. Os demônios falavam: você é o filho de Deus. Eu sei quem você é. Mateus 15, 22, tem uma outra passagem. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Em Atos 5,16, está escrito: até as cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então tem muitas passagens. Lucas 4:37, Jesus expulsa um demônio de uma pessoa em Cafarnaum. Então, aí a gente vê, a Igreja Católica, por exemplo, ela não nega isso. A Igreja Católica ela tem rituais de exorcismo, sempre teve. No Vaticano existem pessoas especializadas nesse processo. Obviamente que o Vaticano criou hoje protocolos para assegurar que esse processo não é falso, né? Que é um processo verdadeiro, que é um caso realmente real. Ela criou todo um protocolo ali para ser seguido. A igreja evangélica também tem práticas de expulsão de demônios. Obviamente temos que tomar cuidado, porque existem coisas falsas e coisas reais, né? Então, às vezes, uma pessoa mal intencionada, que é um anticristo ali, né? Que está dentro da igreja, ele está usando ali aquele teatro ali da expulsão de demônios para ganhar dinheiro. Mas os casos reais também existem, né? Dentro da igreja católica. Tem muita igreja protestante que realmente leva muito sério esse processo. Quando a gente faz uma leitura sobre a psicologia e o que ela acha sobre possessões demoníacas, ela crê que isso é uma criação da própria pessoa. É a própria pessoa que criou isso. Eu peguei um trechinho aqui, eu vou ler, mas, cara, para mim realmente é difícil de entender. Mas eu vou ler. A possessão permite ao indivíduo apropriar-se de símbolos que consubstanciam a produção de sentidos de realidade compartilhados, em lugar de fantasias ou delírios individuais, e propiciam integração social, criando laços de pertencimento e solidariedade e psíquica, fornecendo dispositivos simbólicos que estabelecem elos entre as exigências motivacionais do sujeito e os imperativos organizacionais da sociedade. Depois que eu leio essa frase aqui, eu pergunto para vocês: isso aí é de comer ou é de beber? É uma explicação extremamente complexa que foge aos meus conhecimentos de psicologia, né? Foge totalmente. Eu vou falar qual é a minha opinião sobre tudo isso, para a gente ir finalizando. Mistérios sempre existiram. Sempre. E até hoje existem. Existem casos inexplicáveis. Conheço casos reais de pessoas que falavam em línguas diferentes, falavam em sueco, alemão, italiano, português, chinês, e nunca aprendeu a falar essas línguas, e se manifestavam.
Eu creio que as pessoas têm sensibilidades diferentes, muitas sensibilidades diferentes. E eu acho que a espiritualidade tem a ver como se fosse um rádio e uma antena. Aquele que está com o rádio e a antena aberto para procurar isso tudo, ele pode desenvolver isso. Aquele que está totalmente fechado, ele vai estar totalmente isento desse processo todo aí. Ou não. Coloco essa dúvida aqui. Porque existem casos inexplicáveis de pessoas totalmente ateus, que não tinham nenhuma religião. Vide as religiões lá dos aborígenes, né, que não tinham religião nenhuma, e tinham casos de possessão. Existem muitos casos falsos. É difícil. É um tema bem complexo. A pergunta que eu faço é o seguinte: se essas práticas há séculos são aplicadas para as pessoas, por que isso nunca foi estudado ou validado como uma forma de cura dessas pessoas atormentadas? Jesus, segundo a Bíblia, até através da imposição de mãos, ele conseguia reverter esses quadros. Será que a gente deve seguir o materialismo, a psicologia, a psiquiatria, e a gente tratar essas pessoas como esquizofrênicas, condenados a hospitais psiquiátricos, a remédios supressores de sintomas, e mantendo esse paciente nesse estado para sempre? Será que é isso? Ou será que nós temos que buscar algo mais? Para finalizar, eu busquei uma frase de Shakespeare, William Shakespeare. Essa frase foi dita por Hamlet, que foi um personagem de Shakespeare. E ele se dirigiu a Horácio, que Hamlet, ele representa a paixão, a espiritualidade, o subjetivo. Enquanto que o ouvinte, a quem ele falou, se referia à materialidade e à racionalidade, que era Horácio. E Hamlet fala para Horácio: há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode imaginar. Fica a reflexão. Graça e paz. Até a próxima semana.